Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu em 29 de agosto de 1831, na fazenda de Santa Bárbara, antiga freguesia do município do Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Conheceu as primeiras letras em 1838 no interior do Ceará, na escola pública da Vila do Frade, onde em 10 meses apenas preparou-se suficientemente a ponto de ministrar os conhecimentos do professor que dirigia a primeira fase de sua educação. Em 1842, mudou-se com a família para a Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, por motivo de perseguições políticas, onde aprendeu latim em 2 anos, substituindo o professor. Em 1846, já em Fortaleza, sob as vistas do irmão mais velho, Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, conceituado intelectual e líder católico, efetuou os estudos preparatórios, destacando-se entre os primeiros alunos do tradicional Liceu do Ceará. Seu pai era um homem relativamente abastado, porém, por causa do seu bom coração, comprometeu a fortuna, dando abonos em favor de parentes e amigos que o procuravam, a fim de explorarem os seus sentimentos de caridade. Propôs entregar suas fazendas de criação e tudo mais que fosse suficiente para integralizar a dívida. A família, que passou da abundância às privações, perde o patriarca que desencarnou em Maranguapé em 29 de setembro de 1851, de febre amarela. Foi nessa fase que Adolfo Bezerra de Menezes, com minguada quantia de 4.000 réis, ofertada por seus parentes, partiu para o Rio de Janeiro, a então capital do Império, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Em novembro de 1852, ingressou como praticante interno do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, no Rio de Janeiro. Para poder estudar, dava aulas de filosofia e matemática. Doutorou-se em 1856 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E em março de 1857, solicitou uma admissão no Corpo de Saúde do Exército, sentando na praça de 20 de fevereiro de 1858, como cirurgião-tenente. Ainda em 1857, candidatou-se ao quadro dos membros titulares da Academia Imperial de Medicina, com a memória algumas considerações sobre o cronco encarado pelo lado do seu tratamento, sendo empossado em sessão de 1º de junho. Nesse mesmo ano, passou a colaborar na Revista da Sociedade Físico-Química. Casou-se com a senhorita Maria Cândida de Lacerda, em 6 de novembro de 1858, que desencarnou no início de 1863, deixando-lhe um casal de filhos. Em 21 de janeiro de 1865, casou-se em segundas núpcias com a dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Já em franca atividade médica, Bezerra de Menezes demonstrava o grande coração que iria semear, até o fim do século, sobretudo, entre os menos desfavorecidos da fortuna, o carinho e dedicação e o alto valor profissional. Foi justamente esse respeito e reconhecimento de numerosos amigos que o levaram à política, e também foi reconhecido como médico dos pobres, pois sempre ajudava os pobres que necessitavam e que não tinham dinheiro para poder solicitar ajuda. Bezerra sempre auxiliava a todos, chegando ao ponto de ficar quase sem dinheiro por oferecer sempre remédios gratuitos, tratamentos gratuitos e auxílio a todos aqueles que não tinham condição. Na Câmara Municipal, desenvolveu grande trabalho em favor do município neutro e na defesa dos humildes e necessitados. Foi reeleito como simpatia geral para o período de 1864 e não se candidatou ao exercício em 1869. Em 1867 foi eleito deputado geral, correspondente hoje a deputado federal pelo Rio de Janeiro. Em 1873, após 4 anos afastado da política, retomou suas atividades, novamente como vereador. Em 78, com a volta dos liberais ao poder, foi novamente eleito à Câmara dos Deputados, representando o Rio de Janeiro, cargo que exerceu até 1885. Nesse período, criou a campanha da Estrada de Ferro de Macaé a Campos. Porém, isso lhe rendeu muito dinheiro, só que ao mesmo tempo, por conta da dívida gigantesca que se criou, ele perdeu todo esse dinheiro e ficou na pobreza novamente. Sua mãe, Dona Fabiana, desencarnou em 5 de agosto de 1882, em Fortaleza, aos 91 anos de idade, perfeitamente lúcida.
Da política ao espiritismo. Após 30 anos de atividade parlamentar, em 1885, Bezerra de Menezes encerra suas atividades políticas. Outra missão o aguardava, esta, mais nobre ainda, aquela de que o incumbiria Ismael, o espiritismo. Em 1875, logo que apareceu a primeira tradução brasileira de O Livro dos Espíritos, um exemplar foi oferecido a Bezerra de Menezes pelo tradutor, Dr. Joaquim Carlos Tavazos, que se ocultou sob o pseudônimo de Fortúnio. Foram palavras do próprio Bezerra de Menezes ao proceder à leitura da obra, dizia ele. Lia, mas não encontrava nada que fosse um novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso. A mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Contribuíram também para torná-lo um adepto consciente às extraordinárias curas que ele conseguiu realizar, e em 1882, o do famoso médium receitista de João Gonçalves do Nascimento, onde ele começava a receitar medicamentos, e também o dom da cura. Mais que um adepto, Bezerra de Menezes foi um defensor e um divulgador da doutrina espírita. Em 1883, intensificou-se um movimento contrário ao espiritismo, e naquele mesmo ano fora lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, a FEB. Silva, ao consultar Bezerra de Menezes sobre melhores diretrizes a seguir em defesa aos ideais espíritas, ouviu do venerado médico o conselho de contrapor-se ao ódio, o amor e a agir com discrição, paciência e harmonia. Com as iniciais AM, Bezerra passou a colaborar com o Reformador, emitindo comentários judiciosos sobre o catolicismo. Embora sua participação na FEB tivesse sido marcante até então, somente em 16 de agosto de 1886, aos 55 anos de idade, Bezerra de Menezes perante o grande público, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão da conferência da Guarda Velha, em longo discurso justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. Foi presidente da FEB em 1889, sendo reconduzido ao cargo em 1895, quando mais nele se agigantava a maré da discórdia e da radicalização no meio espírita. Nele permaneceu até 1900. Durante a campanha abolicionista, publicou o ensaio A Escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem dano para a nação, em 1869, na qual não só defende a liberdade aos escravos, mas também a inserção e a adaptação dos mesmos na sociedade, por meio da educação. Nesta obra, Bezerra se auto-intitula um liberal e propõe que se imitassem os ingleses, que na época já haviam abolido a escravidão de seus domínios. Expôs os problemas de sua região natal em outro ensaio publicado, Breves Considerações sobre as Secas do Norte, em 1867. Foi o autor de biografias sobre Visconde do Uruguai, Visconde de Caravelas e Pedro II, entre outras personalidades ilustres do Império do Brasil. Atuou no jornal A Reforma, órgão liberal do município neutro, e em 1869 a 1870, redator do jornal Sentinela da Liberdade. E escreveu várias outras obras como A Casa Assombrada, A Loucura sob um Novo Prisma, uma carta de Bezerra de Menezes à doutrina espírita como Filosofia, Teogonia, Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro o Leproso, Os Carneiros de Pernúrgio, História e um Sonho e Evangelho do Futuro, entre outros. Sabe que Bezerra de Menezes era fluente em línguas como latim, espanhol e francês. Bezerra de Menezes desencarnou em 11 de abril de 1900, às 11h30, tendo ao lado a dedicada companheira de tantos anos, Cândida Augusta. Morreu pobre, embora seu consultório estivesse cheio de uma clientela que nenhum médico queria. Pessoas pobres, sem dinheiro para pagar consultas. Foi preciso constituir-se uma comissão presidida por Quintino Boccaua para angariar donativos, visando a possibilitar a manutenção da família. Por ocasião de sua morte, assim se pronunciou Leon Denis, um dos maiores discípulos de Kardec, falando: quando tais homens deixam de existir, enlutam-se não somente o Brasil, mas os espíritas de todo o mundo. Leon Denis diz sobre a desencarne de Bezerra de Menezes.
O Dr. Bezerra de Menezes foi membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, Sociedade Físico-Química, sócio e benfeitor da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membro do Conselho do Liceu de Artes e presidente da Sociedade Beneficente Cearense. Escreveu em jornais como o Raiz, redigiu a Sentinela da Liberdade, os Anais Brasilienses de Medicina, colaborou na Reforma, na Revista da Sociedade Físico-Química e no Reformador, utilizando os pseudônimos de Max e Frei Gil. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscreva-se no canal, esse vídeo foi difícil de se fazer. Se possível, nos ajude e se inscreva, este é um resumo, claro. Quem quiser buscar a biografia completa do Dr. Bezerra, tem o livro dele disponível. E quem puder, inscreva-se no canal, dê um like, curta e compartilhe para que esse conteúdo acesse mais pessoas, gente. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a vocês.